acho que começou o plano para matar o casal. O que aconteceu, Luan? Olha que eu vou te contar. Então a coisa estava feia. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. O caso Suzane Richthofen. Né? O caso Suzane Richthofen, pouca gente sabe o que eu vou te falar agora. O caso Suzane Richthofen, quando o caso foi para o tribunal do júri, eu estava lá assistindo. Caramba, Então você estava eu lá? fui cobrir o tribunal, então eu estava cobrindo e assistindo. Foi um júri longo. E a parte principal do júri é quando, no final, você tem o resultado dos votos dos jurados. E o juiz começa a conferir os votos. Um por um. E é um por um, é um papelzinho, é um por um conferido. Que é culpado ou não? Como que é? Porque você chega lá. Então o jurado ele tem que responder uma série de perguntas, mas a principal pergunta é, em relação à morte dos pais, Suzane Richthofen, é culpada ou não? Ela é inocente ou é culpada? E aí começou a votação. Primeiro voto, ela é inocente. Segundo voto, ela é culpada. Terceiro voto, ela é culpada. Quarto voto, ela é inocente. Nossa, já... Quinto voto, ela é culpada. Sexto voto, ela é inocente. 3-3. 3-3? Um silêncio no tribunal do júri. 3-3. As pessoas não sabem disso. Todo mundo já imaginou que quando começou o julgamento, que ela ia ser condenada por 7-0. Ela foi condenada. Aí no último voto, foi condenação. Olha que curioso. Nossa, isso que eu tô contando. Um voto, ela poderia... Um voto. 4-3. Ela poderia sair ilesa. E aí, eu acompanhei todo esse caso e eu fiquei amigo de um dos advogados dela do Tribunal do Júri, que é o Dr. Mauro Nassif, um delegado, um advogado criminalista que faz muito o Tribunal do Júri, um decano na área do Tribunal do Júri, e ele conseguiu criar uma tese que quase absolveu Suzane Richthofen. É muito bom, hein? E veja bem, as pessoas imaginavam, não, ela está condenada. Não, ela foi condenada, mas quase foi absolvida. E aí, se você me permitir, Luan, eu vou contar para o seu público a tese defendida por Suzane Richthofen. Então foi criada uma tese que é a dissertação dela em relação aos fatos. É claro que teve a participação do Dr. Mauro, dos demais advogados, mas foi a tese dela de defesa. Então, qual foi a tese de defesa que quase absolveu Suzane Richthofen? Vamos lá. A tese foi o seguinte: Suzane Richthofen era uma menina de família rica, os pais descendentes de alemães, muito rígidos, que praticamente ela não saía da mansão onde eles moravam lá no Brooklyn. Morava ela com o irmão mais novo. E a preocupação da família com a Suzane, por causa da idade, é que ela passasse num bom vestibular. A família queria que ela passasse no vestibular do Largo São Francisco. Então, a Suzane sempre estudou nos melhores colégios de São Paulo e os pais eram muito rígidos para que ela pudesse ingressar na USP. Por quê? Porque o pai e a mãe foram alunos da USP, cada um na sua área. A mãe médica psiquiatra e o pai foi engenheiro. E eles queriam, a filha tinha decidido para a advocacia, para o direito, então ela vinha estudando. E provavelmente ela iria passar, porque uma pessoa que nasce num berço de ouro, está nos melhores colégios, ou seja, tem a melhor educação, uma família absolutamente normal. Aí, a defesa arrola, isso pouca gente sabe, uma testemunha que é o vizinho de casa da Suzane Richthofen na época. Uma moça, uma mulher casada, que tinha muito amiga, era muito amiga do seu Manfred, da dona Marísia, da Suzane no Andreas. Ele frequentava a casa e essa pessoa foi arrolada como testemunha e perguntaram para ela como é que era essa família. E eles falaram, olha, era uma família perfeita. E essa testemunha soltou uma frase que me chamou a atenção. Falou o seguinte, olha, a gente tratava no bairro que era a família Doriana. Nossa, que era aquela a família perfeita. Uma família perfeita. E realmente deveria ser.
Por quê? Porque a Suzane Richthofen tinha 18 anos de idade e nunca tinha namorado. Por que ela nunca tinha namorado? Ela nunca teve condição de namorar, porque não saía na rua, não ia para balada. Então, foi-se colocado todo esse inventário de provas em cima de uma menina muito bonita, uma menina que estudava, uma menina de uma classe alta e uma menina que estava se preparando para entrar na USP. Bom, o irmão tinha vontade de aprender aeromodelismo e um certo dia os pais pegou os dois filhos e foram para onde? Foram para o Parque de Ibirapuera, porque naquela oportunidade aeromodelismo era uma moda entre os jovens e lá, eu me recordo bem porque eu frequentava, eu gostava de olhar, existia um espaço no Parque de Ibirapuera, hoje eu não sei se existe mais, mas existia um espaço, Luan, só para aeromodelismo, para você levantar voo com um aviãozinho, para você brincar com helicóptero. E tinha lá jovens que vendiam aeromodelos e jovens que ensinavam você a operar um aeromodelo. E aí o que aconteceu? Você veja que situação, e aqui vai um alerta para todo mundo. Essa família Doriana vai no Parque de Ibirapuera e lá ficam olhando os garotos brincando. E eles observaram uma rodinha que tinha quem? Daniel Cravinhos, com 3, 4 aeromodelos, que ele mesmo fabricava. Caramba. E ele fazia o quê? Como é que o Cravinhos ganhava dinheiro? Ele fabricava os aeromodelos e ele também se oferecia como um coach, como um treinador para você saber operar o avião no ar. E aí foram conversar, a família Doriana foi conversar com esse rapaz, gostou do rapaz, porque o rapaz era educado, falava bem, e aí a família, o seu Manfred, resolveu o quê? Atender à vontade do filho e comprou um avião, um aviãozinho de aeromodelo. Só que não adiantava só o avião, você precisava pagar as aulas para que o garoto, porque senão você sobe o avião e arrebenta o avião, porque não é fácil dirigir um aeromodelo. Dirigir um drone é fácil, mas esses aviões aeromodelo é difícil dirigir e você pode arrebentar o avião. E aí o que aconteceu? Eles compraram um avião fabricado pelo Daniel Cravinhos e o Daniel Cravinhos combinou, olha, vocês podem vir aqui, eu tô aqui sempre de final de semana, e aí a família começou a ter um contato. E aí o que acontece? A Suzane acompanhava o irmão que estava aprendendo aeromodelismo. Então veja o que aconteceu. Você tinha o Daniel Cravinhos, que era um rapaz que tinha uns 2, 3 anos a mais de idade, e tinha a Suzane von Richthofen na flor da idade. Uma menina que, no mínimo, estava curiosa porque ela estava vendo que ela estava tendo novas amizades. E ali surgiu um affair entre ela e o Daniel Cravinhos. Então, ela participava das aulas. O Andreas, que também não tinha muitos amigos, pegou muito carinho e amizade com o Daniel Cravinhos. Então, imagina, o Andreas gostava do Daniel Cravinhos porque ele era como se fosse um mentor, um amigo mais velho, um irmão mais velho. E a Suzane trocou os primeiros beijos com o Daniel Cravinhos. Foi o primeiro namorado dela? Primeiro namorado. Então, vamos lá. Então, a história veio se enrolando até esse momento. E aí, tudo isso que eu estou dizendo saiu da boca da Suzane Richthofen, sendo que os seus advogados trouxeram testemunhas que mais ou menos dizem que isso realmente aconteceu até esse exato momento. Ok, beleza. Num determinado momento, a família descobriu que a filha estava tendo um namorico com o Daniel Cravinhos e os pais não ligaram. Os pais acharam, não, a menina é jovem, o rapaz é trabalhador, isso não tem problema. Ela não se desviando dos estudos, não tem problema. E aí, eles começaram a ter um namoro. Só que esse namoro, ele avançou rápido demais para a época. Por quê? Porque rapidamente o Daniel Cravinhos, que tinha também carro, ele pega a Suzane e leva para um motel. E com ela tem o quê? Ela perde a virgindade com Daniel Cravinhos.
Só que o Daniel Cravinhos era usuário de maconha. Era usuário de bebida alcoólica. E a Suzane não bebia e não fumava. Não fumava nem cigarro. Nada. O que aconteceu? Suzane começa a se interessar por bebida alcoólica e também por maconha. Aí eu tive acesso às declarações da Suzane e às declarações também do Daniel Cravinho e às declarações também do Andreas. O que eu vou te contar agora, pouca gente sabe. Eles passaram a frequentar muito o motel. Então o casal ia muito no motel. Mas me deu a impressão, pelo menos é relato dela, que eles gostavam muito de fumar maconha no motel. Iam no motel. Só que o Andreas, que era menor de idade, que também é um garoto que nunca fumou e nunca bebeu, o Andreas passou a fumar maconha com quem? Com o amigão dele, que era o Daniel Cravinhos, e a irmã. Nossa, que doido. E existem relatos que Suzane Richthofen com o Daniel Cravinho iam para o motel. E sabe quem ia escondido no porta-mala? O Andreas. O irmão dela? Então eles iriam para o motel usar entorpecente. Caraca. Ficavam lá, pediam uma comida, pediam uma bebida. E aquilo lá virou o quê? Um divertimento desses jovens. Volto a repetir, sendo que Andreas menor de idade, Suzane na flor da idade. E isso era o quê? Imagina uma família muito rigorosa. E os filhos, de uma hora para outra, virou uma chave. Nossa. A liberdade é envolvente. Nossa, que gostoso ser livre. Que gostoso eu poder passear. Que gostoso eu poder até fazer alguma coisa que meus pais não saibam. Então, tudo isso acabou encantando a Suzane e acabou encantando o Andreas, que sempre foi realmente muito amigo do Daniel Cravinhos. Ok. E aquilo foi. Aquilo foi, quando os pais de Suzane percebem que a Suzane não estava mais tendo um namorico. Eles perceberam que estava tendo um namoro muito sério e que esse namoro estava fazendo com que ela não se dedicasse aos estudos para entrar no Largo São Francisco na USP. E ela já com 18 anos, essa... 18 anos. Mas foi aí, o que aconteceu? Os pais conversaram com ela numa boa. E ela prometeu que ela estava estudando, para eles não se preocuparem. Ela foi enrolando, porque ela tem essa habilidade. Ela foi enrolando, foi enrolando. Só que os pais não sabiam da gravidade das coisas. E, ao meu ver, qual era a gravidade? Era o uso contínuo e excessivo de maconha e bebida alcoólica. Bom, num determinado momento, a dona Marísia, que era uma médica psiquiatra, ela percebe uma mentira de Suzane Richthofen. Por quê? Porque Suzane disse que ia dormir na casa de uma amiga e a mãe acreditou. De manhã, a dona Marísia resolveu ligar para essa casa e percebeu que a filha dela não estava dormindo na casa da amiga. Nossa. Quando chega a Suzane, na maior cara de pau, na casa dela, a mãe pergunta: onde você estava? Não, mãe, eu estava na casa dos pais da minha amiga, não sei o que, papá. Não, você é uma mentirosa, você não estava lá. Aperta a filha, ela não teve como mentir. Ela falou: não, eu passei a noite com o Daniel Cravinhos no motel. Só que ali, a mãe já tinha percebido que a filha estava também fazendo uso de drogas. Já conseguia ter ali alguns indícios. Indícios. Por quê? Gente, maconha cheira mal. Pessoa que fuma maconha, aquele cheiro fica impregnado na roupa, impregnado no cabelo, impregnado na cutis. A pessoa que bebe, a pessoa também fica alcoolizada. Então os pais perceberam que ela estaria também usando drogas e aí a coisa ficou feia. A coisa ficou feia, o seu Manfred vai, toma a frente e diz: acabou essa brincadeira. Acabou. Você não namora mais com esse vagabundo. Você não namora mais com esse maconheiro. E aí, a pergunta, Lua, é a seguinte: qual foi a reação da Suzane? Ou qual seria a reação
de qualquer menina de classe média alta ou rica numa situação dessa. Meio que se revolta, né, naquele momento e tal. Ficou chateada. Que isso acontece com toda a família. Exatamente. Você tem uma filha de 14, 15, você começa a namorar, você fala, não, você não tem idade para namorar. Você vai ter alguns problemas. E os problemas tiveram. Só que os pais muito rígidos falaram, acabou, não tem mais namoro. Estuda que você tem que passar na USP. E aquilo foi. Só que eles arrumavam um jeito de se comunicar pelo celular. E quando dava uma pequena brecha, eles se encontravam. Eles se encontravam e iam para o motel. Ou transar e também fumar maconha. Sim. Então, mas aí, o período deles se verem foi diminuindo. Foi diminuindo. Só que nesse ínterim, o pai acabou descobrindo umas 2 escapadas da Suzane e o negócio foi feio. O negócio realmente foi feio, porque ele não aceitava que a filha o desobedecesse. Mas tem um fato que pouca gente sabe, que foi o prenúncio que começou o plano para matar o casal. O que aconteceu, Luan? Olha que eu vou te contar. Então a coisa estava feia, a relação entre os pais e a Suzane não ia bem, e o irmão era mais do lado da Suzane. O irmão, ele... Era porque o irmão tinha amizade com o Daniel. Entendi. O irmão, se pudesse passar um pano, ele passava. Entendi. Até ajudava a eles terem esse relacionamento. Mas o que aconteceu? Nesse exato momento de turbulência, era um mês de férias e o seu Manfred pegou a esposa e viajou para a Europa por 30 dias. Ixi, aí que foi... Quando ele viaja, foi a brecha para Suzane poder se encontrar com mais frequência com quem? Com o Daniel. Então ali é uma virada de chave, porque ali você tem um casal que estaria muito chateado porque o amor deles era tão grande e os pais de Suzane não queriam aquele relacionamento. Os pais do Daniel aceitavam o relacionamento, mas os pais de Suzane não. Então ali é um ponto-chave. Foram 30 dias onde o casal volta a se encontrar e a se unir praticamente diariamente.